Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem, pessoal, hoje nós vamos ter o segundo episódio do Futebol Sem Roteiros. Já tivemos um episódio essa semana, tá bom? Então, se você não conferiu, dá uma conferida, tá bom? Tá bem legal. E hoje a gente vai comentar sobre os jogos da Copa do Brasil, da UEFA Champions League e também da grande final do Campeonato Amazonense, que vai acontecer hoje, às 15 horas, lá no Carlos Zamit, entre o Amazonas e o Manauara. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e deixa o seu like, tá bom? É muito importante o seu like e sua inscrição para o crescimento do canal. Então, eu agradeço a todo mundo que vem deixando o like e se inscrevendo, tá bom? Muito obrigado por essa ajuda. Eu agradeço de coração. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Bem, então a gente vai começar falando justamente da grande final do Brasileirão 2023, que vai acontecer hoje às 15 horas entre o Amazonas e o Manoá. E antes de falar do jogo em si, a gente tem que comentar sobre uma coisa chata, né? Que é justamente o não acontecimento da final na Arena da Amazonas. Mas você deve estar perguntando, mas poxa, mas por que que não vai ser na Arena, né? Já que é o grande palco dos eventos esportivos daqui do estado. E é simples, é justamente porque está marcado vários shows para a Arena nesse mês. Então, em virtude disso, não tem como ter jogos lá na Arena. E o que realmente é muito chato, porque eh, são 10 anos, né? Faz 10 anos que a gente tem, de forma consecutiva, né? Jogos de finais lá na Arena. Que dentro da demolição do antigo Vivaldo Lima, né? Que era o grande estádio que a gente tinha aqui no estado do Amazonas, para a construção justamente da Arena, é que a gente eh, vinha tendo jogos diretos da final na Arena do Amazonas. Justamente essa interrupção por conta da construção do estádio, mas depois disso foi de forma consecutiva. Eu, sinceramente falando, eu entendo o porquê da marcação dos shows na arena. Justamente porque a arena ela precisa se sustentar, já que tem muitos gastos. O administrador da arena, que no caso é o Estado, ele tem muitos gastos de manutenção da arena. Então, como o nosso calendário aqui, no caso dos times amazonenses, não é tão agitado e a receita de público aqui de bilheteria não é alta, como, por exemplo, no estádio do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, então o Estado ele precisa arrumar soluções para poder ter uma arrecadação capaz de fazer a manutenção do estádio. Que tem um gramado ali para cuidar, tem a questão também do pagamento de luz, da manutenção própria do estádio mesmo. Então, é preciso achar uma renda para poder sustentar e arcar com esses gastos. E qual é a solução que o Estado encontra? Justamente fazendo shows, né? Grandes shows que eh, faz com que o público se interesse e vá para esses shows e pague o ingresso, né? Para poder ter esses shows lá no estádio. Inclusive, essa semana a gente teve um show muito legal do Kiss, né? Com os Scorpions. E teve uma outra banda agora que eu não me lembro o nome, que justamente foi na arena, né? E lotou, né? Porque são bandas realmente muito tradicionais e para quem gosta de rock, né? Aquele rock mesmo antigo, não esses rocks atuais, né? São duas bandas muito legal e lotou, né? Foi sucesso. E vai ter outros shows também esse mês ainda para acontecer e em virtude disso a arena está indisponível para jogos. E o estádio que escolhi para a final é justamente o Carlos Zamit, que é um estádio também bem legal, assim, eu gosto do estádio, assim, é pequeno, é tipo aqueles estádios antigos que é bem próximo à arquibancada do campo, né? E me lembra muito, para quem é aqui do Amazonas, que mora aqui, né? Me lembra muito o campo lá do SESI, que era do Clube do Trabalhador. Obviamente que não é igual, né? Porque tem a questão estrutural, mas me lembra um pouco esse estádio. E eu acho, assim, que é legal ter o jogo lá. Realmente, porque eu vou considerar o estádio o segundo aqui do estado, né? No caso daqui da capital, para receber jogos. E é um estádio até que legal. Até que legal para se jogar bola. E a gente vai ter os jogos nesse estádio, tá bom? Então o jogo vai acontecer às 15 horas. Eu estou gravando esse vídeo no sábado. Então vai ser hoje às 15 horas lá no Casamite, tá bom?
E falando um pouco sobre o jogo, né? As expectativas são altas, né? Já que a gente tem duas das melhores equipes do campeonato, que no caso é justamente o Amazonas e o Manoel. O Amazonas já, apesar de ser uma equipe nova, né, no cenário estadual e no cenário nacional, já que a equipe com pouco tempo de fundação já está na Série C do Campeonato Brasileiro, então já é uma equipe realmente bem consolidada e que vai em busca desse título amazonense. É uma equipe forte, montou um bom time, tem uma equipe realmente que joga um futebol realmente, como posso dizer assim, é, é, que dá segurança para o torcedor. Você fala, pô, tem torcedor do Amazonas, sim. Então, esse futebol que o Amazonas vem apresentando realmente dá uma consolidação para o torcedor ter fé que o time vai ganhar o título amazonense e também que vai fazer uma bela campanha na Série C. O time do Amazonas realmente vem trazendo um futebol realmente capaz de ser competitivo, tanto nas competições estaduais como nas competições nacionais. Então, eu acredito que o Amazonas, de fato, vá realmente brigar na Série C até por uma vaga para a Série B, o que seria muito legal. A gente está representando o time na Série B, justamente para dar aquela visibilidade para os times locais daqui. E com um time realmente na Série B, no caso um time amazonense, poxa, ia ser muito legal, porque ia trazer mais receita para aqui, para o estado. E no caso, a Arena ia ter mais jogos, né? Porque a gente ia ter confrontos grandes, né? Com times até tradicionais do futebol brasileiro. Então é importante realmente a gente ter um projeto para que futuramente a gente tenha um representante amazonense na Série B. Justamente para ter visibilidade, para os torcedores olharem para o futebol amazonense com aquela mais, assim, com aquele interesse a mais, né? Apesar de a gente já estar conquistando mais esse interesse justamente com os acessos que a gente teve do Amazonas e do Manaus. E comentando um pouco sobre o Manauara, que é outra equipe é, que é recente, né? É nova. E, inclusive, eu tô apostando muito que o Manauara seja o campeão amazonense. Aí você vê, poxa, mas por quê? Porque justamente nos últimos tempos a gente teve times novos que ganharam o campeonato amazonense, que deram um banho nos times tradicionais, né? Então, eu posso citar um exemplo aqui, eh, o Holanda, né? A gente tinha o Holanda, Grêmio Quarense, o Penharol também, que também deu uma sumida. Então, a gente teve times, assim, que foi recentemente criados e já conquistaram o título nacional, já desculpa, o título estadual. O próprio Manaus é um exemplo disso, que é um time realmente que é novo no cenário, tanto estadual como nacional, e já vem conquistando títulos amazonenses, já teve título amazonense por Manaus, já subiu para a Série C também, tá, vai disputar esse ano a Série C justamente juntamente com o Amazonas, né? Vai ser nossos dois representantes locais na Série C. E por conta dessa situação, eu acredito muito que o Manaus já desculpa, o Manauara possa ser campeão. Por conta dessa questão justamente de times novos vem fazendo belas campanhas no campeonato estadual. Então, em razão disso, eu aposto muito no Manoel. Mas não só isso também, o Manoel também tem mostrando futebol também muito, como pode dizer assim, um bom futebol realmente. É um time realmente que tem um ataque muito bom. Não é à toa que nessas semifinais meteu 6 gols no Princesa de Solimões, que, ao meu ver, era uma das equipes fortes, né? Uma forte candidata a título do Campeonato Amazonense, né? Pelo futebol também que vem apresentando, mas infelizmente foi caindo, né, o futebol do Princesa e acabou sendo eliminado. Então, o Manaus vem muito forte para essa final, vem com moral, tem uma equipe realmente forte também, que dá para encarar o Amazonas de igual para igual e com certeza vai brigar pelo título. Ao meu ver, como eu falei, eu tô apostando justamente no Manauara para ser campeão, mas assim, é uma partida, ao meu ver, bem equilibrada, né? Não tem assim, nossa, essa diferença, tem um favorito, obviamente que tem por conta da situação do Amazonas já tá numa série C, né?
Mas mesmo assim, não pense que vai ser fácil pro Amazonas, não. Vai ser uma partida bastante complicada para Onça Pintada, que vai ter que jogar muita bola também para poder superar o Manoel. Não pense que o Manoel também, esse time, por ser novo, né? Vai ser fácil pro Amazonas vir aqui, sei lá, é, meter uma goleada. Justamente porque já é um time que já tem uma experiência com o campeonato nacional, já subiu de divisão recentemente. Então, vai ser uma disputa bem mesmo equilibrada e eu espero um bom futebol. E deixa eu só conferir aqui qual foi o. Deixa eu. Eu não me lembro quanto que foi o primeiro jogo entre os dois, né? Deixa eu ver aqui, só conferir aqui. Deixa eu só ver aqui. Só uma. Tantã, tantã. Zonas. Sim. Olha só. É, a gente teve o primeiro jogo do Amazonas justamente com o Manoá na primeira rodada, né? Primeira fase. No caso foi do dia 29 de janeiro, que foi 2-0 pro Manauara. Para você ver como é que dá uma partida que vai ser fácil, né, para Onça Pintada. O Manauara ganhou o primeiro jogo na primeira fase, né, a fase classificatória para o mata-mata, né? E foi de 2-0. Então, o Manauara até que ganhou bem do Amazonas. Então, como eu falei, né, vai ser uma partida bastante equilibrada. Não pense realmente que vai ser uma partida fácil. Os dois lados, tá bom? Os dois lados realmente tem um futebol bem legal. Mostraram um futebol forte nesse campeonato amazonense. E são as duas melhores equipes. Eu poderia colocar no ranking, né, de futebol apresentado, né? Assim posso dizer, o, os dois, né? O Manoá e o Amazonas. E o terceiro lugar, justamente, o Princesa, pelo que eu vi, né, no campeonato. Então, para mim, são as três melhores equipes do campeonato. E ali realmente tem o Nacional, posso citar o próprio Manaus, né, que infelizmente para mim foi a decepção desse campeonato, que eu esperava bastante do Manaus, mas infelizmente eu não foi aquele time que a gente esperava, né, principalmente para um time que vai disputar uma Série C, então precisa melhorar bastante. Então, eu espero realmente um jogo bastante quebrado. Um jogo bom. Eu espero sinceramente que seja um bom jogo. Que as duas equipes possam mostrar o futebol que vem apresentando ao longo do campeonato. E a gente tenha uma beira final. Tá bom? Novamente, as duas equipes vão jogar no Carlos Amit às 13 horas, tá bom? 13 não, 15 horas, desculpa. Às 15 horas no Carlos Amit, tá bom? Então, quem quiser pode ir lá verificar na bilheteria. Acho que, se não me engano, estava tendo a venda dos ingressos de forma antecipada, mas se não, você vai lá na arquibancada lá do Casamite e procura para poder compor os ingressos, tá bom? É, então, é isso, pessoal. Essa foi o meu comentário sobre o campeonato amazonense, tá bom? Espero sinceramente que seja um bom jogo, também sem negócio de briga, tá bom? A gente já teve recentemente um histórico de briga. Acredito que não vai ter porque, sinceramente, não são, é, como posso dizer, torcidas rivais, né? Até porque são novos no cenário. Mas eu espero que seja um bom jogo, sem briga, tudo na paz e que vença o melhor. Eu aposto, como eu falei, estou apostando no Manauara, mas se o Amazonas ganhar, também vai ser merecido para a campeã das duas equipes. Tá bom? Então vamos lá, vamos para os nossos próximos temas, que é justamente a gente vai comentar sobre a Copa do Brasil, que a gente teve resultados muitos, mas muitos impressionantes, né? Como pode assim, foi surpreendente esses primeiros jogos, né? Da, da terceira fase, né, da Copa do Brasil. Então vamos lá que a gente tem muito jogo para comentar. Então vamos lá falar um pouco sobre os resultados para poder a gente ir comentando, tá bom, rapidamente. Então vamos lá. A gente teve o Bahia ganhando Volta Redonda por 2-1. O Santos ganhou do Botafogo de São Paulo por 2-0.
O Inter ganhando do CSA por 2-1. O Fortaleza goleando o Águia de Marabá, né? Time paraense realmente sendo é, goleado. Não foi o único, tá bom? Já já a gente chega lá. O São Paulo empatando em 0-0 com o Ituano. O América Mineiro ganhando de 2-1 do Nova Iguaçu. O Curitiba e o Sport empatando em 3-3, jogão. O CRB surpreendendo o Atlético Paranaense, ganhando por 1-0. O Fluminense mostrou superioridade e é, ganhou do Paysandu de 3-0. O Palmeiras remostrou também sua força, ganhou de 4 do Tombense. O Remo surpreendeu o Corinthians e ganhou de 2-0. Esse jogo foi lá no Mangueirão, tá bom? E realmente foi um dos resultados surpreendentes desses primeiros jogos da terceira fase da Copa do Brasil. A gente ainda teve o Atlético Mineiro ganhando do Brasil de Pelotas por 2-1. O Botafogo ganhou de 2-0 do Ipiranga. O Náutico ganhando de 1-0 do Cruzeiro. Eu diria que não foi um resultado surpreendente pela fase do Cruzeiro, que o Cruzeiro realmente tá bem ruim, tá bem mal. E inclusive é um time que deve ter muito cuidado no Campeonato Brasileiro, porque senão pode ser rebaixado, que a equipe não tá bem mesmo, não tá futebol realmente que capaz de realmente de disputar com os grandes. Então é um time que realmente tem que ter muito cuidado. E o resultado que talvez mais tenha surpreendido todo mundo, que justamente foi o Maringá ganhando de 2-0 do Flamengo. Realmente trazendo uma crise sem fronteiras para a equipe lá da Gávea. Mas daqui a pouco eu vou comentar, tá bom? E para encerrar, a gente teve o Grêmio ganhando de 2-0 do ABC. Tá bom? Então, vamos falar assim rapidamente dos resultados, né? Que a gente teve. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro dos representantes do Norte, né? No caso, o Paysandu, o Remo e o H de Marabá, né? Que são os representantes paraenses na competição, que são do Norte, né? Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente do jogo do Fluminense com o Paysandu, né? Acho que se a gente pegar realmente foi sem surpresa, inclusive eu acho que o Fluminense poderia ter algo ter definido em alguma parte, não que não esteja definido, né, mas poderia ter feito mais gols em cima do Paysandu. O Fluminense realmente vem apresentando um futebol muito bonito, com passe, com rapidez. O Diniz conseguiu trazer uma filosofia que ele gosta de seguir, né, de passe, de bola, de futebol realmente vistoso, rápido, bonito, e o resultado foi esse, né? O Fluminense venceu sem nenhuma dificuldade o Paysandu. O Paysandu realmente veio para não perder, né? Já que o primeiro jogo foi na casa do Fluminense, no caso lá no Maracanã. E não deu certo, né? Porque realmente o time do Diniz realmente tem um ataque muito forte. Não teve gol do Cano, né? Mas é, nem precisou, né, ter o gol do Cano, porque realmente o Fluminense está jogando tão bem que acho que qualquer um jogador que está ali realmente possa pegar e fazer. Mas teve um gol interessante, né, que eu posso destacar, justamente foi o gol do Felipe Melo, desculpa, do Felipe Melo, que foi o primeiro dele gol para a equipe tricolor. Inclusive ele saiu da forma Felipe Melo de ser, né? Saiu criticando todo mundo, filosofando, né? Então é isso. Para mim, realmente, para mim tá definido, né? O Fluminense praticamente já está classificado, vai para as oitavas. Acho muito pouco improvável que o Paysandu consiga reverter, apesar do Paysandu ser forte dentro de casa, mas realmente o Fluminense hoje, atualmente, realmente está sendo o time mais, assim, que tem apresentado o futebol mais bonito do Brasil. Isso daí sem medo de falar. Assim, que temos, se você pegar o jogo do Fluminense e assistir, realmente é, você vê realmente que o time está jogando muito bem e é um dos fortes candidatos a ser campeão da Copa do Brasil. Tá bom? Vai brigar realmente. Se o time manter essa pegada, realmente vai ser uma equipe realmente muito forte na competição, que vai poder encarar qualquer equipe de igual para igual. Mas equipes fortes, né? Top 3 do nosso futebol. Então, realmente, o Fluminense vem muito forte e vem para brigar pelo título. Não só da Copa do Brasil, como também
Campeão Brasileiro e Libertadores. Aposto realmente que o Flusão vai dar trabalho esse ano. E o outro jogo que a gente teve na Copa do Brasil, né? Os representantes do Norte, é justamente o jogo um dos jogos que chamou a atenção, né? Por conta do resultado, que foi o Remo ganhando de 2-0 do Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians não jogou com o time totalmente titular, tá bom? Teve uma certa mescla de jogadores ali. O, o treinador, né, o Lázaro, ele quis poupar a equipe. E não deu certo, né? O Remo realmente foi superior ao Corinthians, jogou muita bola, contou com o apoio da torcida e conseguiu surpreender o Corinthians. Inclusive, poderia ter sido até mais do que 2-0 para o Remo. O Remo jogou muito bem, o Corinthians não achou a cor da bola. Inclusive, foi muito criticado por conta disso, né? E o Lázaro, né, o técnico do Corinthians, realmente começa a balançar no cargo. O resultado realmente que, falando assim, é um resultado surpreendente para cá, mas não é reversível, tá bom? O Corinthians vai jogar lá na arena do Corinthians, né? O próximo jogo e tem capacidade de reverter esse resultado. Mas, de fato, se o Remo jogar direitinho, é, tentar realmente não ficar só atrás no segundo jogo, mas também partir para o ataque, né? Se arriscar um pouquinho, não também ir o time todo para frente, né, Pato? Porque se for bater de frente com o Corinthians assim, de igual para igual na casa do Corinthians, aí o time vai levar uma goleada de lá. Mas tem que jogar com inteligência, saber pegar esse resultado e colocar no bolso e dizer assim, ó, a gente vai jogar com estratégia, com inteligência para poder a gente também sair com a classificação daqui. Porque realmente o Corinthians é uma equipe forte, não vai se enganando que é Corinthians por conta desse resultado, né? Que como eu falei, não é o time titular que foi enfrentar o Remo é, lá no Pará. Considera que o time titular, desculpa, o time titular vai ter um jogo realmente mais difícil, o Remo. Mas eu acredito que realmente talvez o Remo possa fazer um jogo mais duro contra o Corinthians no jogo da volta. Como falei, o resultado é possível do Corinthians reverter, já que a equipe do Corinthians tem uma equipe forte. Se a gente pegar os nomes no, é, assim, nome por nome que tem no time, realmente é um time muito superior ao Remo. E se jogar o futebol que sabe jogar, né, o Corinthians tem toda a possibilidade de é, reverter essa situação. E talvez o resultado que não dê para reverter justamente seja do H de Marabá contra o Fortaleza, né? Que o Fortaleza meteu 6-1 em cima do H de Marabá, então esse resultado de fato é muito improvável que o Águia consiga reverter, né? Apesar de jogar em casa, a segunda partida realmente não dá. E como falei até no último episódio do Futebol Sem Roteiros, o Fortaleza tá crescendo, né? Começou uma temporada de forma bem, assim, mediana, né? Não foi talvez teve o resultado assim que o torcedor esperava, né? Foi eliminado da Libertadores, vai para a Sul-Americana, né? Começou bem a Sul-Americana, mas agora está começando a, a apresentar aquele futebol que ano passado o Fortaleza apresentou, né? Que deu trabalho para muito time da Série A. E praticamente está classificado, né? Como falei, o, o Águia tem que fazer 5 gols para poder levar a partida para as penalidades. E se levar um gol aí, já era, né? Então, para mim, praticamente o Fortaleza já se classificou. Então, vamos lá para outros resultados realmente que eu não vou comentar de todo mundo, né? Senão o vídeo vai ficar é, maior do que já tá. Então, vamos lá para os outros resultados que surpreendeu. Então, ó, o Palmeiras ganhou de 4-2 da Tombense, né? Inclusive, esse resultado aqui, a Tombense saiu na frente, tá bom? Tava 1-0 para a Tombense em cima do Palmeiras e o Palmeiras conseguiu virar e meteu ainda 4 gols no Tombense. Resultado realmente que, ao meu ver, também praticamente classifica o Palmeiras, né? Eu não acho que realmente a Tombense, apesar de ter uma equipe realmente, é, como pode assim, até que competitiva, não é um supra-sumo da composição de equipe, mas tem uma equipe até que organizadinha assim. Inclusive, tocou bem a bola no jogo com o Palmeiras, deu um certo trabalho para a equipe lá do Palestra. Mas eu acredito que por conta da equipe que tem, o Palmeiras não vai passar dificuldades, tantas dificuldades no jogo da volta. Então acredito que o Palmeiras vai se classificar.
outro resultado também que, como falei, já deu um pequeno comentário, que foi justamente a vitória do Náutico sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro realmente está passando por uma fase horrível, né? Como falei, tem que se cuidar, porque se não se cuidar, vai pegar taco lá no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro desse ano está bem forte, tem equipes bem tradicionais, tem equipes realmente que vêm se reforçando bem. E o Cruzeiro, infelizmente, está apresentando futebol bem mesmo abaixo do que o torcedor espera. Principalmente pela expectativa, né, que tinha sobre a SAF, né? E que também tá tendo problemas. O Ronaldo já está querendo vender uma parte da SAF do Cruzeiro, né? Porque ele viu que a situação estava bem mais complicada do que ele esperava. E, em virtude disso tudo, o Cruzeiro está sofrendo, né? Perdeu o primeiro jogo de 1 a 0 para o Náutico, resultado que deixa a partida em aberto ainda, principalmente com o jogo de volta na casa do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem totais condições de reverter essa situação, mas tem que jogar bola. Tem que jogar bola porque, do jeito que tá, é, o Náutico pode ir lá e complicar lá na casa do Cruzeiro. O Náutico realmente é, é uma equipe também que também está tendo seus altos e baixos. Talvez na temporada também não tenha ainda sido um time realmente capaz de trazer uma certa confiança para a torcida, mas está avançando aos poucos, né? Venceu o primeiro jogo na Copa do Brasil e tem possibilidade de se classificar para as oitavas. E vamos ver, né? Vamos ver o que pode acontecer. É uma partida totalmente em aberto. As duas equipes podem sair classificadas. A vantagem do Cruzeiro justamente é jogar em casa, né? Com o apoio da torcida. E a torcida da Raposa realmente abraça o time nessas ocasiões. Então, tem jogo ainda. E o outro jogo, né? Que realmente chamou muita atenção de todo mundo, né? Justamente foi o resultado do Flamengo, né? O Maringá conseguiu ganhar do Flamengo de 2 a 0. Resultado realmente que chamou a atenção por conta de, principalmente, do quesito do abismo financeiro entre o Maringá e o Flamengo, né? Que o Flamengo tem um time, se eu não me engano, só foi a salário do Gabigol, se eu não me engano, 10 vezes maior do que o todo do time do Maringá. Então, é, é impressionante, né? É incrível como o Flamengo tá numa fase que parece que não sai aquela nuvem escura da Gávea. E esse resultado realmente trouxe uma crise enorme. Hoje, hoje mesmo, sábado, a gente já teve a confirmação que o Flamengo contratou o Sampaoli como novo técnico. Inclusive ficou embora, né, que até eu mesmo não entendi, porque muita gente dizia que o Flamengo já estava negociando com o JJ, né, o Jorge Jesus, que ele inclusive pediu para o Flamengo esperar, que ele iria treinar o Flamengo, né, ele tinha interesse em treinar o Flamengo, mas por conta também até desse resultado que a gente teve, né, justamente de 2 a 0 para o Maringá em cima do Flamengo, né, que complicou a situação do rubro-negro, é que a diretoria foi lá e se apressou para contratar algum novo técnico, porque, pelo visto, não tiveram confiança em deixar um interino para poder comandar as 13 partidas, né, que teria pela frente até o encerramento do campeonato turco, né, e possivelmente também da Copa da Turquia, a qual o Jorge Jesus ainda está disputando. Então, em razão disso, realmente a diretoria se apressou e apresentou o Jorge Sampaoli. E assim, sinceramente falando, eu já tinha comentado isso no vídeo anterior, não era para mim o melhor técnico para comandar a equipe. Para mim, realmente, o JJ seria o mais realmente recomendável para poder estar à frente da equipe, já que conhece toda a estrutura do clube, né? Já tem uma identidade com a torcida, já tem um prestígio, né? Com a torcida pelo que ele fez em 2019. Mas a diretoria viu que não daria para esperar até ele se desligar do Fenerbahçe e resolveu justamente agir antes de que, posso dizer, a temporada vá pro lixo, né? Porque o Flamengo já tem 5 títulos perdidos ao longo da temporada, o que é grande coisa para uma equipe do tamanho do Flamengo. E bem colecionando vexames, né? Esse daí, dessa quinta-feira, foi mais um vexame. Já como falei, o Maringá é time de Série D.
É uma equipe realmente que tem uma folha salarial muito, mas muito abaixo do Flamengo, né? É, sei lá, é astronômico, né, a diferença entre a quesito financeiro entre as duas equipes. Mas assim, falando um pouco sobre o jogo, o Maringá mereceu vencer. O Maringá jogou mais futebol, teve mais interesse na partida do que o Flamengo. O Flamengo até que no primeiro tempo ainda tentou, né? Criou algumas chances, perdeu alguns gols, né? Principalmente com o Gabigol. Mas na segunda etapa, né? Principalmente depois dos gols sofridos, o time praticamente se perdeu. Previsto também, desculpa, o lado psicológico também pisou. E o Flamengo saiu derrotado. Vamos lá, só tomei uma água aqui pra gente continuar. Então, assim, ao meu ver, o Flamengo realmente vai ter que se superar muito para poder, né, tentar reverter essa situação, principalmente pelo futebol apresentado. O São Paulo vem justamente para poder trazer de volta o futebol que o Flamengo há tanto tempo não vem, principalmente essa temporada, é, ao meu ver, não teve uma partida boa do Flamengo. Apesar de o pessoal falar, mas teve lá o primeiro tempo lá com o Fluminense, lá na na Taça Guanabara, mas mesmo assim foi só alguns requisitos de futebol. Não foi aquele futebol realmente que é, consolidou o Flamengo assim ao longo, por exemplo, da temporada passada. E o Flamengo realmente precisa desculpa, desse resgate porque a equipe realmente vai começar o Campeonato Brasileiro e a torcida está em dúvidas de qual Flamengo o Flamengo vai entrar para a competição. Se vai ser esse Flamengo aí que vem jogar essas partidas ruins, né? Ou vai ser o Flamengo do ano passado que não foi aquele Flamengo encantador, né? Que encheu os olhos do torcedor com 2019, mas que foi um futebol mais sólido, mais envolvente do que esse futebol que o Flamengo vem apresentando. E só para encerrar, né? Esse tema, muitos jogadores muito abaixo do que se espera, né? Muitos mesmo nesse jogo contra o Maringá, todo mundo estava péssimo, todo mundo mesmo, não escapou nenhum. O Gabigol realmente, como camisa 10, eu acho que isso daí tenha mexido um pouco com a cabeça dele, que ele pensa que ele é meia e ele em si ele é atacante, ele tem que estar lá na área, só que ele está recuando muito, está vindo muito para trás para poder pegar a bola, tentando armar a equipe, e ele não é armador, ele é um cara artilheiro, aquele atacante realmente que tem que ficar lá na frente para fazer as jogadas e fazer principalmente gols. Tem que armar a equipe na frente, não no meio. No meio tem jogadores ali que, do Flamengo que possa fazer essa função. Que também, infelizmente, estão péssimos, né? O Gerson está péssimo, mas eu acho que o principal destaque na questão, eu posso dizer assim, ruim da equipe, na fase ruim da equipe, seja o Davi Luiz, que é um zagueiro que realmente no Flamengo ainda não mostrou que veio, né? Teve um bom momento ano passado, teve. Inclusive ano passado talvez seja a melhor atuação dele no Flamengo, né? Fez uns bons jogos, né? Mas também não foi toda a temporada. Teve no meio do ano assim começou a melhorar. Teve bons jogos que ele foi firme na defesa, mas esse ano realmente está péssimo. Está péssimo, não consegue realmente acompanhar os atacantes rivais e tá dando umas paçocadas bem inacreditáveis. Ontem foi mais uma paçocada, fez um gol contra inacreditável, que ajudou justamente a equipe do Maringá a sair vencedora desse jogo. É o resultado passivo de reverter? Como falei, o Flamengo é uma equipe forte, principalmente jogando no Maracanã, a torcida vai apoiar, vai abraçar a equipe como sempre fez, principalmente quando o Flamengo sai derrotado de jogos realmente de mata-mata, que precisa reverter, a torcida vai lá e abraça e faz isso de forma bem mesmo acolhedora para a equipe. Eu posso citar justamente um jogo do ano passado que talvez tenha sido a virada-chave para o Flamengo decolar na temporada, justamente foi contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo saiu, é, saiu vencido da primeira partida por 2-1. E no segundo jogo foi toda aquela festa, todo aquele clima que até o próprio Gabigol trouxe, né? Numa entrevista, não vou usar o termo, né? Porque o YouTube pode achar ruim, mas
o Atlético Mineiro sentiu a pressão da torcida e o Flamengo saiu classificado. E naquela fase a qual o Flamengo estava passando ano passado, foi mais ou menos parecido com o que o Flamengo estava passando hoje, né? Que também o Flamengo estava jogando péssimo futebol. Todo mundo dizia que o Flamengo já estava eliminado, que o Atlético ia atropelar o Flamengo. E não foi o que aconteceu, né? O primeiro jogo até foi um passeio do Galo, né? Que jogou muita bola, é, poderia ter saído vencedor com mais gols, mas não soube aproveitar na fase que o Flamengo estava e só ganhou de 2-1. E no jogo de volta o Flamengo foi lá e se classificou. Então é isso, pessoal. Esses que foram os principais jogos, né, da Copa do Brasil. Tem muito jogo. Eu não comentei todos, senão realmente o vídeo ia ficar é, grande que só. Então eu tenho outros temas para me comentar. Então vamos lá. Vamos para o próximo tema, tá bom? Que é justamente os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Eu tinha comentado alguns jogos no último vídeo, né, no último Futebol Sem Roteiro, então eu fiquei com o papel, né, o dever moral, assim pode dizer, de comentar todas as partidas, né, do que aconteceu nas partidas das quartas e se eu acertei ou não os meus palpites. Então vamos lá para os jogos das quartas, os primeiros jogos. A gente teve a vitória da Inter de Milão por 2-0 em cima do Benfica. O City ganhou de 3-0 do Bayern. Resultado realmente é, bom para o City, né? 3-0 em cima do Bayern realmente é um resultado bem mesmo elástico. A gente teve também o Real Madrid vencendo o Chelsea por 2-0 e o Milan ganhando do Napoli por 1-0. Falando um pouco sobre os jogos, né? Já tinha comentado sobre alguns. O resultado do Real Madrid contra o Chelsea era provável, inclusive eu achei engraçado entre aspas, né? Que o Chelsea, né, eu não me lembro se foi o diretor ou algum investidor, não me lembro agora, que falou que o Chelsea ia goleado o Real Madrid por 3-0. Simplesmente falou isso, provocou o Real Madrid, né? E a gente sabe que provocar o Real Madrid é dar dar um tiro no próprio pé, né? Porque todos os times que fizeram isso se deram mal. O Flamengo que o diga, né? Foi provocar o Real Madrid antes de ir para o Mundial e acabou nem jogando com o Real Madrid, né? Ficou nas semifinais. Eu também teve o Liverpool, né? Também que o Salah, né? Que ficou aqui, não, a gente quer jogar com o Real Madrid, a gente tem eu vou dizer assim, quer se vingar do Real Madrid e acabou perdendo na final da Liga dos Campeões da Europa também. E para mim, o resultado é realmente normal, né? O Real Madrid, como eu falei, é uma equipe bastante forte na competição. É incrível. Parece que o Real Madrid nasceu para a UEFA Champions League. É incrível. O Real Madrid realmente, nesses últimos tempos, vem arrastando é, as orelhudas, né? No caso, o troféu da UEFA Champions League. E realmente vem em busca de mais uma, né? Em busca de mais um título para se consolidar, já é consolidado, né, no futebol europeu. Mas assim, o Chelsea tem uma boa equipe também. Acredito que o jogo de volta o Chelsea vai dar mais trabalho do que esse primeiro jogo que teve. Mas o Chelsea realmente é uma incógnita, como fazer uma interrogação na competição, já que a equipe realmente está tá bem abaixo do que o torcedor espera, né? Infelizmente não vem fazendo um bom campeonato inglês. E a esperança de todo torcedor do Chelsea é que a equipe, pelo menos assim, fizesse um bom jogo, né, com o Real Madrid para poder tentar ver se consegue ser campeão da UEFA Champions League. Como eu falei, não é uma equipe ruim, tem uma equipe até boa, contratou bem, né, gastou muito dinheiro nessa janela de transferência para poder reforçar a equipe, mas infelizmente até agora não surtiu efeito. O próximo jogo realmente vai ser um jogo que o Chelsea vai ter que jogar para frente, vai ter que se abrir, tem que partir para ataque até para buscar o resultado. Como eu falei, um resultado de 2-0 é um resultado bastante confortável para o Real Madrid, principalmente para uma equipe que tem Vinícius Júnior, Benzema ali na frente. Inclusive, o Vinícius Júnior realmente arrebentou nesse jogo. É, como já vem arrebentando, né? O Vinícius Júnior está sendo um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. E tanto é que a própria imprensa, né? A imprensa espanhola realmente vem é, só chovendo elogios para o Vinícius Júnior, que é realmente um jogador que
vem a cada partida, né, se firmando mais como um dos principais jogadores do Real Madrid. E a torcida gosta muito do Vinícius Júnior, é um jogador realmente que evoluiu muito, muito mesmo nos últimos anos, e tem tudo realmente para daqui a uns anos brigar pela bola de ouro, como um dos melhores jogadores do mundo, né? Então vamos lá para a próxima partida que eu queria comentar justamente sobre o Milan e o Napoli. O Milan ganhou de 1-0, resultado realmente é, bem magro e que deixa talvez de todas as partidas que a gente tem aqui nas quartas de finais, talvez seja a partida que mais está em aberto, né? Como falei, o Milan, no último vídeo, o Milan tem a questão realmente da camisa, né? Que o Milan realmente é uma equipe que, apesar dos últimos anos não ter é, vindo forte, né, nas competições europeias e também nem no campeonato italiano, né, só recentemente que conseguiu conquistar novamente um título italiano, mas na questão de competições europeias não vinha tendo grande destaque, né? E nessa temporada já está aí nas quartas de finais, tem uma camisa muito pesada, é só o segundo maior campeão da UEFA Champions League, né? Só perdendo para o Real Madrid. E jogou um jogo bastante mesmo duro, né? Contra o Napoli. O Napoli também estava desfalcado do Osimhen, né? Que é o principal jogador da equipe na competição. Mas mesmo assim fez um jogo realmente bastante equilibrado com o Milan. E o Milan aproveitou, né? Fez 1-0, vai em vantagem, né, para a segunda partida. Mas, como falei, é um resultado também que deixa a partida em aberto. As duas equipes têm capacidade de passar. O Napoli realmente está mostrando futebol é, bem legal mesmo, futebol mesmo bonito também. E tem capacidade de reverter essa situação. Então, de todas as partidas que teve nas quartas, talvez esse seja o resultado que mais deixa o jogo de volta em aberto. As duas equipes têm capacidade de passar para as semifinais. E eu, sinceramente, como falei, ainda aposto ainda no Napoli, acredito que o Napoli ainda consiga reverter, apesar de gostar bastante do Milan, né? Acho que todo torcedor mesmo que gosta de futebol quer ver o Milan dar a volta por cima, quer ver o Milan ser aquele Milan de anos anteriores, que realmente tinha Kaká, tinha Inzaghi, tinha o Dida, e sinceramente é legal ver assim o Milan se reerguendo tanto na Itália como também na Europa, né? Então é legal. Mas eu sinceramente eu acharia muito legal o Napoli estar numa final de UEFA Champions League, sinceramente falando. Mas se o Milan chegar lá, também seria ótimo também. Que ofereceria um ressurgimento, renascimento de um grande time europeu. Então, esses são jogos, tá bom? São jogos que faltou eu comentar. Da UEFA Champions League. A gente teve o Inter vencendo o Benfica por 2-0. Eu acredito que o Inter vai passar fácil pelo Benfica. O Benfica tem uma boa equipe, mas desculpa, o Inter é uma equipe superior ao Benfica. Acredito que até pelo resultado dentro de casa, é, vencendo a Benfica dentro de casa, eu acho que o Inter é favorito para passar para as semifinais. E o City, né, goleou praticamente o Bayern por 3-0. Resultado para mim que, como eu tinha comentado, para mim é surpreendente pela elasticidade do para cá. Eu acreditaria que o Bayern faria um jogo mais assim, mais duro, né, contra o City. Mas o Guardiola realmente é um treinador fenomenal, sabe muito bem montar as equipes e o City também com um atacante fenomenal, né, que assim posso usar esse termo, né, que é o Haaland, que está simplesmente detonando, né, fazendo gol à torta e à direita aí. E o City realmente tem tudo para se classificar. Só se acontecer um desastre, né? No jogo de volta, vai lembrar que o jogo de volta é na casa do Bayern, então se acontecer um desastre, o Bayern jogar muita bola mesmo e e o City não jogar nada, aí o Bayern consegue se classificar. Mas sinceramente falando, eu acredito que o City vai se classificar, né? Já está com um pezinho nas semifinais. Eu só não digo que já está totalmente classificado porque, como falei, é o Bayern, né? O Bayern também é uma equipe forte. Apesar de não estar nos melhores momentos é,
desses últimos tempos, não está sendo o melhor Bayern desses últimos tempos, né? Mas é, é uma equipe forte, que com certeza acho que é, se não se classificar, vai fazer um jogo bastante equilibrado no jogo da volta. Então, pessoal, é isso, né? Deixa eu ver quantos minutos já tem de vídeo. Já tem quase 50. Deixa eu só comentar rapidinho, porque a gente teve o início da Série B do Campeonato é, Brasileiro. Deixa eu só comentar rapidamente. Deixa eu só comentar rapidamente alguns jogos, né, que a gente teve. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Como eu falei, esse futebol sem roteiros é justamente sem roteiros. Eu verifico tudo em cima aqui da hora, aqui na lata aqui, como eu sempre falo com vocês. Então a gente teve ontem, no caso na sexta, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo no sábado, dois jogos, né, da abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, que foi o Guarani goleando o Avaí por 4-1 e o Ituano, né, ganhando do Ceará por 2-0. Para mim, talvez seja o resultado mais assim, surpreendente. Não no quesito de, assim, por exemplo, qualidade de equipe, porque o Ceará, se a gente for pensar bem, é uma equipe realmente forte, né? Apesar também de não estar lá, não estar nos melhores momentos, mas por virtude de ser um time que voltou, né? No caso, caiu para a Série B, que era da Série A ano passado para a Série B desse ano. Para mim tem sido um resultado bem assim surpreendente. Eu esperava que o Ceará ia vir bem forte na Série B, mas já começou bem ruim. E o Ituano realmente ano passado brigou até a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para poder subir para a Série A e foi derrotado ano passado pelo Vasco, né? E assim perdendo a vaga, né? Tava o Vasco e o Ituano brigando pela última vaga e esse ano, pelo visto, realmente o Ituano vem bem forte para poder dessa vez buscar o acesso para a Série A. E realmente o Guarani realmente goleou o Avaí. A Avaí também é um time que tem seus altos e baixos. É uma equipe que sobe e desce, sobe para a Série A, depois desce. Então, é tipo aqueles time ioiô. Quem é antigo sabe que é aquele ioiô, que é tipo uma rodinha que você tem uma cordinha que você joga para baixo, ele desce e sobe. É praticamente o Avaí, né? E é legal também ver o Guarani também, outra equipe também tradicionalíssima, né? No, no cenário nacional, né? Já teve bons momentos, né? O Guarani já foi uma equipe muito forte. E eu faço tradicionalismo por conta da história, né? O Guarani realmente já foi muito forte. Esses últimos tempos assim está se reerguendo. E também, pelo visto, também vai brigar também pelo acesso. Não tem uma equipe tão forte, tão é, competitiva, né? Mas realmente é uma equipe realmente que possa ser que consiga brigar esse ano pelo acesso. E é isso, pessoal. Vai lembrar que a gente vai ter já vai ter a abertura do Campeonato Brasileiro também nesse sábado, tá bom? Já vamos ter alguns jogos. É, vai ter também Série B, continuando os jogos da Série B. Então é isso. E, bem, é isso, pessoal. Eu vou comentar sobre essas partidas lá. Desculpa, vou comentar sobre essas partidas desse final de semana na segunda, tá bom? Fazer o vídeo segundo, talvez mais tardar na terça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para me apoiar. Se inscreva no canal caso você seja inscrito, tá bom? E também dê uma passada também no canal, também verifique o primeiro episódio do Futebol Sem Roteiros, tá bom? Como eu falei, a proposta desse vídeo, nesse novo é, projeto, é justamente falar de forma aberta, né? Sem precisar de roteiro, aqui roteiro bonitinho, para poder falar mais é, na lata, como eu gosto de usar esse termo, com vocês, para poder a gente conversar sobre os jogos que acontecem no meio de semana, no final de semana, do futebol de forma geral, né? Assim, trazer futebol é, local, que é o carro-chefe desse canal, que é, no caso, o futebol brasileiro, mas também comentar sobre o futebol nacional, né? Campeonato Brasileiro que vai começar tanto da Série A como da Série B, também quando começar o campeonato da Série C e da Série D, Série C e Série D.
acompanhar como vão se sair os times amazonenses desculpa, nessas duas competições. Espero que a gente possa fazer uma boa Série C e também es- pegar os times que tem na Série D do Campeonato Amazonense e ver se eles conseguem subir, né? Que quanto mais times subirem de divisão, melhor para o nosso futebol. Eu posso só, antes de finalizar, também citar os times paraenses, né? Que você olha, que são os grandes representantes do Norte, né? Futebol mais forte, nós são das equipes paraenses. Então a gente tem que também seguir essa linha, né? Se olhar para os nossos vizinhos e tentar se é, usar aí como exemplos para poder a gente ir subindo. Para, quem sabe, um dia a gente ter um representante na Série A, como a gente já teve há muito, muito tempo atrás. Para quem não sabe, a gente já teve time amazonense na Série A, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like para me apoiar. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E vejo vocês no próximo episódio desse quadro ou no vídeo que eu posso postar, tá bom? Eu vou postar vídeos especiais, né? Comentando sobre temas especiais com vocês. Então, verifique os outros vídeos, tá bom? Dê o like nos vídeos, tá bom? Peço de vocês essa ajuda para fazer o canal crescer. Então é isso, pessoal. Já falei demais. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Até uma próxima.